E a legenda de Lula, aliados do governo, lançou uma campanha Defenda o Nosso Brasil. Essa é a discussão nas redes sociais em resposta a este anúncio do governo americano de cobrar 50% sobre os produtos do Brasil. A mensagem que a legenda está planejando divulgar nas redes sociais com essa campanha é que aqui todo mundo vai defender o que é nosso, o que tem uma verdadeira nação, nacionalidade. Esse é o símbolo, então, da campanha. A gente já tem, inclusive, imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais, até na campanha, na imagem, numa conta oficial do governo, divulgou essa imagem, dizendo que a ferramenta do Pix é nosso, é daqui, é nossa, amigo. E o seguinte, essa foi uma indireta com nome e sobrenome, uma indireta enviada para o presidente americano, enviado para os Estados Unidos. Embora não cite diretamente, mas é uma clara referência. E agora, há alguns minutos, acontece um evento em Goiânia. Lula está neste evento com vários apoiadores e nas imagens já é possível ver que o vermelho está ficando de lado. Verde e amarelo para todos os lados no evento, que é também uma mensagem com as nossas cores, as cores da bandeira e também fazendo uma defesa do verde e amarelo. E aí, só para a gente entender que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro também voltou a conversar hoje com jornalistas e defendendo que a ferramenta do Pix foi lançada no seu governo. E aí reforça o que a gente já falava aqui ontem em tempo real, que a esquerda e a direita estão defendendo a mesma ferramenta que foi lançada no governo de Bolsonaro. Ainda falando sobre as ações dos Estados Unidos, Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, ontem também foi ao Senado Federal para conversar com o Alcolumbre e disse que o Congresso está à disposição do Executivo para auxiliar nas discussões com o governo norte-americano. Hugo Mota ainda defendeu a soberania. Vamos ouvir. E tanto eu como o presidente Davi nos colocamos inteiramente à disposição para, naquilo que couber ao Congresso Nacional, auxiliar o Poder Executivo nessas tratativas, com alguma medida legislativa, como foi a lei da reciprocidade que nós aprovamos e hoje é um instrumento que o governo brasileiro tem para agir nesses casos. Nós estamos inteiramente à disposição, inclusive durante o período do recesso, para que aquilo que tiver, dependendo do Congresso Nacional, nós estamos prontos para agir e dar a resposta necessária para proteger a soberania do nosso país, para garantir que a nossa indústria não seja afetada, que empregos de brasileiros e brasileiras não sejam prejudicados e, a partir daí, o Brasil possa sair bem dessa situação. Agora, ainda existe uma reclamação, que é o seguinte, que os aliados do governo não conseguem avançar nas redes sociais. Não existe um Nicolas Ferreira de esquerda, alguém que consiga ter essa velocidade, esse alcance nas redes sociais. O nome era Janones, mas que não conseguiu alcançar os objetivos dos aliados do governo desse movimento nas redes sociais. Márcia Dantas, ao entendimento que a esquerda ainda é um pouco analógica, é necessário digitalizar para conseguir vencer algumas discussões nas redes sociais, viu? Mas as estratégias de comunicação do governo já melhoraram muito nos últimos meses, né? Com essa situação aí da resposta ao tarifaço de Trump. Bruno, inclusive eu quero comentar sobre isso também com o João Belucci, o nosso analista do dia. João, como é que o governo tem usado essas estratégias para tentar alavancar, de repente, aí a situação da eleição do ano que vem, né? Melhorar a aprovação do governo diante da opinião pública? Veja, Márcia, muita gente aponta, e me parece bastante razoável, que essa questão do tarifaço acabou sendo até um presente, de alguma forma, para o Lula em termos de mídia, né, de redes sociais, não efetivamente da economia, porque a gente ainda não sabe qual será o resultado na medida em que as tarifas não entraram em vigor. Como o Bruno falou bem, de forma bastante acertada, a esquerda busca esse Nicolas Ferreira na rede, né, o Nicolas de esquerda, tentou Janones, Érica Hilton, mas acaba sendo uma coisa que não dá muita aderência na população. As pesquisas apontam, de fato, que a grande maioria da população se alinha ao viés conservador, de direita, e você tem uma menor parte de esquerda, e as pessoas vão se movendo por temas. Esse tema da soberania acabou pegando, muita gente encampou essa ideia,
mas ele vai durar até a questão do tarifaço efetivo. O que o Donald Trump apontou para o Brasil foi, vocês tarifam mais os produtos americanos do que a gente tarifa os produtos brasileiros. Isso é um dado da realidade objetiva. Apontou a questão de ordens que, no entendimento deles, violou legislações americanas ao tentar derrubar perfis e pessoas no ambiente dos Estados Unidos, não no Brasil. A questão de bloqueio de empresas americanas, como aconteceu com o X. Então ele apontou um calhamaço de situações que ele entende ruins no Brasil, né, que vão contra o que se chama de democracia, só que no final das contas ele impõe a tarifa, que é a questão que ele vem fazendo no mundo todo. Então, o governo melhorou nessa questão da comunicação por conta desse presente que acabou sendo dado pelo Donald Trump, que está unindo todo mundo contra o Donald Trump, no sentido de ter que reduzir as tarifas, ao menos reduzir, né? Porque se entrar de fato os 50%, a economia vai piorar muito nos próximos meses. Agora, João, queria saber a sua análise sobre a postura da direita, que é a mais bem vista para as eleições também. Tarcísio de Freitas, Jair Bolsonaro também, os filhos que estão nos Estados Unidos. Qual a sua análise da postura de ambos em relação ao tarifaço? Isso tem prejudicado e há uma quebra ali também em relação à extrema-direita ou, na sua análise, não? Houve um embate ali, né? Especialmente entre Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio. Me parece que já colocaram panos quentes. O Eduardo Bolsonaro aponta do exterior o que, na visão dele, seria um estado de exceção, que existem muitos elementos que pode concluir nesse sentido de que há uma supressão dos poderes e uma supremacia do Poder Judiciário, especificamente do STF, isso é possível de apontar. Agora, o Tarcísio, ele orbita na questão do governo estadual, então certamente o estado mais prejudicado, caso as tarifas entrem em vigor em 1º de agosto, seria São Paulo. Então ele tem que tocar o dia a dia de fato. Muita gente cobra do Tarcísio uma maior aderência ao discurso do Eduardo Bolsonaro, ou mesmo do Jair Bolsonaro, mas é importante lembrar que ele tem que tocar o dia a dia aqui no estado de São Paulo e vem fazendo, de alguma forma, um trabalho que é reconhecido tanto pela esquerda quanto pela direita. E ele está evitando se colocar como presidenciável o Tarcísio, mas se o cenário de hoje for o mesmo das eleições, eu acredito que o Tarcísio tem tudo para ser o candidato, na medida em que inelegibilidade do Jair Bolsonaro, que não aparenta com que ela será derrubada, até porque seria o Supremo que teria que derrubar. A questão do Eduardo Bolsonaro, que também está no exterior, não se sabe se voltará. Então tudo caminha para que haja uma confluência de forças para que o Tarcísio seja o candidato. Me parece que ele está evitando ao máximo entrar nessa bola dividida por hora. Articulações e muitas expectativas e as análises de João Belucci ao vivo aqui em tempo real.